Agora a gente sai de um assunto que é legal de falar para outro que não é nada legal. Vamos falar da realidade dos agentes penitenciários. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o presidente do Sindicato da Polícia Penal, o presidente do Sindipem, Cláudio Desbecel, até porque ele e seus colegas vieram para Lajeado hoje, porque infelizmente tivemos uma morte de um agente penitenciário aqui no presídio de Lajeado, e a gente começa falando dessa situação, Cláudio, que é delicada, enfim, mas é uma situação que tem chamado a atenção, que aconteceu hoje aqui e tem acontecido aí nos últimos meses também em outras casas prisionais. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui presente para falar sobre um assunto muito complicado, né, que é a segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. Infelizmente, hoje foi a quarta situação num prazo de um ano de colega que acabou retirando sua própria vida. Infelizmente, são várias situações que se gera isso. A primeira, dá para dizer, é defasagem salarial. 10 anos sem reposição salarial é algo injusto com a segurança pública. Tá? E aí tu tem várias e várias questões que chega a essa situação do servidor. Infelizmente, nós estamos num governo que não consegue se organizar financeiramente para dar o aporte financeiro aos servidores da segurança pública, pois nós precisamos sim estar respaldado pela sociedade de uma forma que a gente não fique morando dentro de áreas vulneráveis e nem padecendo necessidades, pois todos aqueles que tu enxerga a Polícia Civil, a Brigada Militar prender por os mais diversos crimes, furto, roubo, latrocínio, crime sexual, eles vão parar para dentro de uma unidade prisional. E os servidores que estão ali trabalhando, tá, eles mantêm eles presos e buscam tentar dar dignidade e uma ressocialização à massa carcerária. E o nosso grande problema que nós vemos aí, tá, que não é lembrado que são pessoas, são servidores que estão exercendo essa atividade. E nós, como servidores, somos pessoas que temos família, temos esposa, que quando nós estamos exercendo a função, nós temos que saber que nosso filho, a nossa esposa estejam em condições. Imagina eu estar ali com a minha conta de água e luz atrasada, pensando se vão cortar, se não vão cortar. E o trabalho nosso é considerado pela Organização Internacional do Trabalho equiparado ao soldado combatente em estado de guerra. Veja só, a parte emocional e psicológica, o abalo é enorme ao servidor. Tanto é que nos últimos 3 anos aumentou em torno de 400 a 500% os afastamentos psiquiátricos. São colegas que estão abalados psicologicamente, o serviço é extremamente desgastante por essas questões que eu estou abordando. E esse apoio também não tem. Esse apoio psicológico, psiquiátrico. O governo está tentando levantar, existe um sistema que se chama SAS, né? É um amparo. Só que dentro do sistema penitenciário é muito enfraquecido. Agora ele está tentando buscar, em função das várias demandas que a gente tem colocado, né, essas situações que estão crescentes, porque não é só a situação dos 4 servidores que veio óbito. Teve a esposa de colega que se suicidou, filho também. Então os familiares são afetados, pois imagina, o servidor chega em casa, ele não está bem. E isso afeta a própria família. Tá? E agora o governo está procurando reestruturar esse sistema, né, que eu falei, o SAS, só que ainda é muito deficiente. E algo que o sindicato tem apontado, que são servidores concursados, colegas que estão fazendo atendimento. Colegas formados em psicologia atendendo servidores. Só que nós temos pedido que seja para serem pessoas de fora da nossa pasta. Entendeu? Porque se é atendido por próprio servidor, a gente fica meio temeroso de ser transpassado informações, e muitas vezes os nossos problemas é por assédio moral, por perseguições. Infelizmente é algo que também tem ocorrido muito no sistema. É uma reclamação que nós temos feito bastante, tá? Que nós temos, infelizmente, a nossa gestão muito imatura. A grande parte da gestão da SUSEP são pessoas muito novas, com menos de 10 anos de serviço. É como se tu pensasse o seguinte, a Brigada Militar, um capitão se formar e ele entrar e já for o comandante-geral da tropa. É algo que nós temos achado muito temerário, isto. O que nós queremos é que nossos gestores sejam pessoas já com mais expertise, diminua a tensão, pois o sistema penitenciário é muito tenso, é muito delicado. Qualquer erro, qualquer falha, a sociedade pode pagar. Uma grande fuga em massa, e pela precariedade que nós estamos. Hoje nós temos menos de 50% do efetivo funcional dentro do estabelecimento penal,
onde deveria de ter 4, 5 servidores, só tem, às vezes, um. Exemplo, hoje, esse colega estava sozinho trabalhando num posto. Algo que nós sempre dissemos, o limitador deveria ser, no mínimo, 2 servidores, pois um faz a movimentação, o outro dá o apoio, o resguardo, como se diz. Infelizmente, o sistema penal está deixando um servidor por posto, né? E isso vulnerabiliza por várias questões. Antes você falava que o serviço do agente penitenciário, do servidor, ele é difícil, comparado até um combatente de guerra você usa. Poderia explicar um pouco o que faz um agente penitenciário, quais são as funções dentro do presídio, para talvez quem não tem conhecimento? Por isso que eu comecei falando, todos aqueles que são presos pela Polícia Civil vão para dentro do sistema penitenciário. Então, nós temos que controlar toda a estrutura interna. Então, nós temos que controlar quem fica em cada cela, tu tem que soltar eles para o pátio, dar alimentação, movimentação. Tem o contato direto. Contato direto, nós temos que ter o contato com eles. Revistamos eles e revistamos familiares, revistamos objetos que chegam para eles. Então, nós temos o tempo todo o cuidado e o zelo, pois às vezes existem facções, existe rivalidade entre eles, e a gente não pode misturar, às vezes, presos e inimigos, que eles podem se matar. Essa mesma violência que eles demonstram na sociedade, quando eles vão para o sistema penal, eles continuam demonstrando isto. Entende? E se nós errarmos, falharmos, a sociedade depois vem nos cobrar e dizer, olha, morreu preso ali, se esfaquearam, se mataram, houve fuga. Eles não deixam de ser criminosos enquanto que estão ali cumprindo a pena, né? E a gente tenta buscar essa ressocialização, os atendimentos psicológicos, acompanhamento social, né? Então é uma série de situações que a gente trabalha ali dentro de uma forma tensa e preocupante o tempo todo, para eles não fugirem, para eles não se matarem, não matar um de nós, para acompanhar a visitação de um familiar ali dentro. Então é muito tenso, muito preocupante o serviço ali. Você falou que está tendo menos gente trabalhando do que deveria ter. Como é que está essa escala? A questão de número de presidiários hoje, número de casas prisionais, e se temos novos servidores para entrar, para serem efetivados aí, apesar dessa dificuldade aí do pagamento, né, do vencimento, que não tem uma correção há 10 anos, que é uma coisa realmente muito absurda. Para tu entender, há 10 anos atrás se falava em torno de 23 a 25 mil apenados no estado. Hoje nós temos quase 44 mil apenados. E o aumento do efetivo não ocorreu nessa progressão, pelo contrário, né? Nós temos ficado cada vez de uma forma mais precária. Uma modulada, por exemplo, aqui, e não é módulo, mas existe cadeias onde é que é modulada. Teriam que ter 12 servidores por módulo. Hoje se trabalha entre 4, às vezes entre 3 servidores no módulo. Usando o exemplo para não falar diretamente sobre o presídio aqui, né? Eu não quero apontar os números, mas aqui também está mais ou menos na mesma situação, pois onde é que deveria ter 2 servidores no mínimo, tem um só por posto. E nesses 10 anos aí aumentou o número de celas, de casas prisionais também, porque tem que ter onde colocar, praticamente dobrou a população carcerária, e a gente sabe de uma realidade que normalmente não é o espaço adequado, né? As pessoas vão lá para se recuperar e voltar para a sociedade, mas muitas vezes é difícil das condições que são fornecidas. As casas prisionais não aumentaram no mesmo percentual. O que ocorreu que muitas vezes as celas, onde é que seria para 2 apenados, o governo começou a dizer que caberiam 4. Seriam 2 nas camas e 2 em colchão no chão, muitas vezes. Ou você faz uma movimentação interna, se cria uma triliche de concreto, mais uma cama acima. Então, você manobrou numericamente para que fosse suficiente as vagas no sistema penal para massa carcerária. Só que aí gerou superlotação, e justamente essas cadeias, onde deveria de ter já inicialmente 12 servidores, reduziu para 4, e a massa dobrou de apenados, né? E essas novas unidades que foram criadas, tudo foi remanejado os servidores de outras unidades. É isso que a gente tem falado e apontado. E isso está gerando um problema seríssimo, né? Que hoje nós temos 1.800 aprovados no concurso para serem chamados e ingressarem, porém o Estado hoje não existe vagas no nosso quadro. O governo teria que encaminhar um projeto de aumento de vagas para depois poder chamar os aprovados do concurso.
Um exemplo claro, nós conseguimos agora, o governo se manifestar e caminhou um projeto de aumento de 500 vagas no nosso quadro. Porém, ele vai assumir o presídio estadual de Charqueadas, a PEG, onde precisa no mínimo 300 servidores nessa unidade. Então, quer dizer, em vez de aumentar, nós termos uma perspectiva de um aumento efetivo em todas as unidades, não. Ele vai assumir mais uma outra unidade, a última, onde é que a Brigada Militar trabalha, né? Vai repassar para a SUSEP e o déficit vai permanecer nas outras unidades. Tem um reajuste de 12% aí escalonado, né? Pelo menos isso. Eu não sei Uma reposição, né? Eu não sei nem como falar. Vai ser em janeiro 4%, outubro de 2025 4% e de 2026 outubro mais 4%. Na verdade, vai suprir a inflação desse ano e do ano que vem e do outro. Quer dizer, eu vou continuar com uma perda de 71% pelo INPC no meu salário. É muito triste, depois teve o aumento de IP Previdência e outras questões que o governo jogou. Hoje eu recebo líquido menos do que eu recebia há 10 anos atrás. Quais outras consequências, acredita, Cláudio, que a gente possa ter se o cenário permanecer esse, não tiver reajuste, não tiver mais agentes nas penitenciárias, enfim? Posso te falar o seguinte, tragédia. Tragédia anunciada. O que ocorreu há 30 anos atrás, quando Melari e a facção dele foi parar em Porto Alegre, dentro do Plaza São Rafael, só tinha 8 servidores dentro do presídio central, trabalhando naquele dia. Eles foram rendidos, foram parar no Plaza São Rafael, Porto Alegre inteira parou naquele dia. E o que ocorreu no dia posterior, eles colocaram um batalhão da Brigada Militar com 250 brigadianos para fazer a função que os 8 agentes penitenciários não estavam dando conta. Tamanho era o déficit que existia. E é uma tragédia anunciada que a gente tem relatando e falando abertamente. O governo está brincando com a segurança pública dentro do sistema penal, infelizmente. Muito bem. Triste realidade, né? Tem que ser melhorado, né? Então, governo, atenção, Eduardo Leite, né? E todas as demais autoridades. Cláudio Desbecel, presidente do Sindicato da Polícia Penal, presidente do Sindipem, muito obrigado pela presença aqui na Rádio Independente, um bom trabalho. Eu agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, então, ao Cláudio Desbecel.